Salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para poder falar a respeito do Esporte Clube Vitória. Hoje não, agora não é para falar sobre notícia, para falar sobre estatística, trazer uma análise mais geral a respeito do ataque rubro-negro, né? A gente sabe que o ataque rubro-negro não tá em grande fase. A gente percebe, a gente vê a qualidade que não tá legal, mas como é que isso se traduz em números? É isso que a gente vai falar hoje, principalmente números na Série A. Então eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para dar aquela fortalecida. Compartilha também esse vídeo, hype esse vídeo, para que a plataforma entenda que esse vídeo é mais relevante. Tá vendo esse número aqui de 31.105, tá vendo aqui? Pois é, você pode fazer chegar a 32 mil. Então deixa o like aí e se inscreve aqui no canal. Bom, você sabe que aqui no canal, quando a gente vai tratar de estatística, eu sempre dou uma explicação a vocês do que a gente vai falar para que vocês entendam, né? E o seguinte, tá aqui eu trouxe um gráfico do perfil Data Futebol, que ele traz o gols esperados, ou o expected goals. Eu acho que eu falei certo. Aqui ele faz um cruzamento do seguinte: o que é os gols esperados? Para dar a vocês uma noção clara do que é esta estatística. O gol esperado é o seguinte: ela mostra o quanto uma chance real de gol de um time ou de jogador com base na qualidade da criação da jogada. Não é somente o finalizar, é somente a qualidade desta finalização ou aonde você estava posicionado na hora de finalizar. Quanto mais perto do gol, quanto mais livre, quanto mais clara a situação de gol, você tem um EX, ou seja, um expected goals mais alto. Quanto mais longe, ou até mesmo próximo, mas com dificuldades, por exemplo, goleiro na frente, trave, jogadores de linha, mais dificuldade tem em fazer o gol. Então, de forma geral, é isso. Ele mostra a qualidade dos lances, ele quantifica qualificando. Então, assim, a questão é o seguinte: ele mostra da seguinte forma: o time está criando chances claras para a finalização, ou somente finalizando por finalizar, ou somente chutando a bola. Dá uma ideia do que se o time está com problema de criação, de finalização. Então, assim, esse gráfico ele mostra justamente isso, para dar uma noção clara a vocês. Lembra o gol de Mateuzinho contra o Atlético Mineiro? Que a bola sai pela esquerda, Janderson toca para Mosquito leva para a linha de fundo, toca para Mateuzinho finaliza a primeira, bate no goleiro, volta nele e aí ele finaliza com um gol praticamente livre. Aquele gol, por exemplo, teve 0.9 EX gols, ou seja, a possibilidade de chance era muito alta de sair o gol. No mesmo jogo, a gente teve o gol de Lucas Halter, que ele sobe de cabeça. Aquele lance ali foi qualificado com 0.8 chance de ele fazer gol. O gol de Janderson, por exemplo, contra o Fortaleza foi 0.10. O lance de Mateuzinho foi 0.16, na verdade. O lance de Mateuzinho, o gol de Mateuzinho naquele mesmo lance foi 0.17. Ou seja, você percebe que não é somente finalizar dentro da área, é finalizar com clareza, é criar com clareza, é botar o cara literalmente debaixo do gol para poder fazer o gol. Então, essa estatística ela mostra justamente isso. O que é que ela está mostrando aqui? E depois eu vou trazer um outro gráfico que acaba reafirmando isso aqui. Ela fala a seguinte situação: o Vitória hoje é o penúltimo em gol esperado. Ou seja, o Vitória marcou um gol contra o Flamengo, 2 gols contra o Atlético, 2 gols contra o Fortaleza. Ou seja, ele fez 5 gols no campeonato. Mas pela produção, pela qualidade das chances que o Vitória teve, o Vitória deveria ter marcado 3.6. Não é o pior, o Sport é o pior, é 3. O Flamengo tá muito fora da média, tá em 9.5, mas mostra que o ataque do Vitória não é eficiente em criar situações de gols. Nada muito diferente do que a gente vê. Então, se você tem um time que não consegue criar e um time que finaliza mal, você tem um combo de um time ineficiente no ataque. Não é somente a questão da finalização, é também a qualidade que essa bola chega no ataque. Eu já tinha falado isso, inclusive, em algumas análises atrás, que o Vitória tinha dificuldade justamente no último terço. Quando essa bola chegava nos atacantes ou chegava naqueles caras que iam criar,
ali é que morava o perigo do Vitória. Então, se você cria mal e as poucas chances que você cria, você não consegue finalizar com eficiência, é um time que não consegue fazer gols. Aí você vai me perguntar, mas Ítalo, será que isso não tem relação com a posse de bola? Eu lhe respondo que não. E aí eu vou trazer um outro gráfico, que é do mesmo perfil, que faz justamente essa correlação entre posse de bola e chances de gols. Ou seja, será que realmente você ter muita posse de bola significa que você vai ter mais gols? A sua expectativa de gols aumenta ou não? O Vitória, por exemplo, está no último quadrante. Ou seja, tem posse de bola baixa e tem criação baixa. Não é o pior. Aliás, o Vitória é o pior nesses dois critérios. Quando você olha, faz as duas correlações. O Vitória é o time que tem menos posse de bola na Série A e o time que menos consegue, que menos que aproveita as chances criadas, né? Ou seja, o Vitória tá em pouca a pouca, né? Ou seja, tudo ruim, tudo muito baixa. Aí você vai me dizer, aí por exemplo, o Juventude tá no mesmo nível de posse de bola, só que cria um pouquinho mais. O Cruzeiro tá no mesmo nível de posse de bola, só que cria um pouquinho mais. O Sport, que lá atrás você viu que ele tava com um gols esperados pior que o Vitória, mas ele tem mais posse de bola. Ou seja, não é questão de ter posse de bola, é ter qualidade na posse de bola. Por exemplo, o Ceará é o time que tem menos posse de bola no Campeonato Brasileiro. Fica ali em abaixo de 40%. Léo Condé, na veia. No entanto, a quantidade de gols esperado dele é de próximo de 7 gols. Ou seja, não é a questão de você ter mais posse de bola. A questão é o que você faz com a bola. Você pode ter 40% de posse de bola por jogo, mas se essas 40% de chances de bola, de chances de gols é efetivamente criada e você consegue dar qualidade a ela, você consegue fazer mais gols. O Flamengo, por exemplo, é um time que tem muita posse de bola e muitos gols. Mas aí é o melhor dos cenários. O Mirassol, que acabou de subir, tem muita posse de bola, ou seja, um time muito associativo e que cria muitas chances de gols. Se você cria muitas chances de gols, se você tem a posse de bola, se você não sofre na defesa, a possibilidade de vitória é muito maior. Só que por outro lado, também você pode ter menos posse de bola, ter uma defesa muito equilibrada, mas as chances que você criar com a bola, você ser efetivo. E aí você consegue se sair de bem, você consegue vencer bem. O São Paulo é o mais equilibrado, 50% de posse de bola, 50% ali de criação de gols, e o Vitória fica aí no pior. Aí você vai perguntar, mas Ítalo, isso aí tudo bate com as informações que a gente já tem no dia a dia. O que é que o Vitória precisa fazer para poder melhorar a sua produtividade de gols? Não é só peça. Não é só peça, é também questão de dinâmicas táticas. Eu tinha falado isso, inclusive, na último jogo contra o Cerro Largo, né? O Vitória era um time que criou boas chances, conseguiu entrar bem no último terço, muito por conta da questão do Cerro Largo, que priorizou muitas marcações laterais, congestionou bastante os corredores, só que por dentro deu muito espaço para o Vitória. No segundo tempo, eles preencheram toda a tanto entrada da área quanto fora da área. O Vitória teve mais dificuldade. Só que a questão do Vitória é o seguinte: quando o Vitória precisa fazer transição, o Vitória até consegue ter êxito. O Vitória até consegue chegar bem no ataque, consegue fazer gol. A bola parada do Vitória não tá aquelas mil maravilhas, mas ainda continua sendo um ponto importante para fazer gols. Só que, obviamente, que a bola parada curta é mais fácil de marcar, tanto que o Cerro Largo e o Fluminense já entenderam a parada e já marcaram. Contra o Grêmio, provavelmente isso vai acontecer novamente. Só que o Vitória tem a transição como seu ponto mais forte. Só que não dá para jogar o brasileiro somente em transição. Em alguns momentos, e teremos adversários que farão isso, darão a bola para o Vitória e o Vitória vai precisar fazer alguma coisa com ela. Só que o Vitória demora para poder circular a bola. Quando essa bola chega no terço final, falta qualidade para poder dar o passe ou uma dinâmica que consiga potencializar aquilo que o Vitória tem de mais forte. Ou seja, as jogadas laterais com os dois laterais aproximando. O Vitória perdeu um pouco dessa característica dos laterais que aproximam, dos laterais que dão profundidade, da dinâmica do extremo vir por dentro, o lateral dá opção por fora, do lateral vir por dentro, o extremo vir por fora. O Mateuzinho que está cada vez mais longe da entrelinhas e buscando muitas vezes essa bola mais atrás para poder dar qualidade. E aí entra o passe, entra a questão dos volantes do Vitória. O Baralhas é um volante que arrasta mais, que leva a bola mais para o ataque, só que o Hilo é muito burocrático. O William Oliveira é muito burocrático. O Ronald tem dificuldade sem bola, embora esteja numa crescente no campeonato. Ele é o volante que melhor consegue organizar o time e ele pode fazer com que Mateuzinho
fique mais entre linhas, fique mais próximo ao gol, porque ele tem mais qualidade para fazer essa bola chegar no Matheusinho. Sem precisar que o Matheusinho tenha que o tempo todo estar recuando para poder criar. Os ponters do Vitória, o Eric precisa dar mais profundidade, quando necessário dar profundidade, até para dar opção para o lateral vir para dentro. Não dá para ocupar as mesmas faixas de campo. O Mosquito precisa ser um jogador mais agressivo no 1 contra 1 quando tem oportunidade de ir para 1 contra 1. Acho que são poucos extremos do Vitória que tentam essa jogada de 1 para 1. E eles têm qualidade para isso. Só que aí talvez falta orientação. E obviamente também não tem como passar a camisa 9, o centroavante. No Vitória tem um 9 e um Janderson que não consegue dar jogo. Não consegue criar jogadas. Não consegue prender a bola no ataque. O Fábio da mesma forma, segue mais ou menos da mesma linha. É um jogador de mesma característica. Talvez o Kaiser resolva esse problema do 9. Então o Vitória basicamente é um time que tem pouca posse de bola, pouca qualidade de criação de jogada, nada de esperado, mas botando no gráfico e mostrando os gráficos fica mais impactante isso. E é um time que precisa melhorar suas dinâmicas ofensivas do que fazer com a bola e mudar também algumas peças, então é necessário fazer isso. E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? O que é que você achou a respeito desse gráfico mostrando que o Vitória ofensivamente, quantificando aquilo que a gente está vendo? O que é que você achou disso? Qual é a solução que você faria para que o Vitória melhorasse nesse aspecto? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida e já fui!